Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e este canal aqui é dedicado a falar de Deus de forma direta ou indireta para você que é cristão católico, para você que não acredita em Deus, é praticante, não é? Para todas as pessoas, porque Deus é para todos, né? E aqui a gente gosta de mostrar que Deus nos ajuda a sermos pessoas melhores e também que Ele é essencial para nós conseguirmos passar por essa terrinha aqui que está cada vez mais difícil. O tema de hoje é sobre a questão da quantidade de católicos no mundo. E aí, Igreja Católica diminuiu, aumentou, como é que tá, como é que não tá, vamos ver. Mas antes eu vou pedir para você dar aquele joinha maroto que não custa nem um centavo, ele custa o quê? Apenas seu dedinho levantado e encostar na mãozinha que está assim, porque ele ajuda muito o canal a crescer e aparecer para mais pessoas. Então nos ajude aí, por favor. Estamos quase chegando a 1000 inscritos, então nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que é católica ou com aquela pessoa assim, né, que tem uma curiosidade sobre Deus. Manda o link para ela. Aqui embaixo tem um botãozinho compartilhar. Já compartilha com ela, tá bom? Que vai ajudar. E se você não é inscrito, já clica no botãozinho inscrever-se para ajudar este canal e fazer parte aqui deste mundo, combinado? Você que é inscrito, não esquece, ativa o sininho para ser avisado quando nós postamos os vídeos aqui. Tem vídeo toda semana. Lembrando de que você é livre para comentar aqui experiência, opinião, sugestão de temas, o que você quiser, crítica, pode fazer o que você quiser aí. Desde que não use palavrões, não ofenda seus irmãos, né? Tenha amor, misericórdia e respeito com as pessoas que comentarem aqui embaixo e principalmente pela pessoa que vos fala. Você pode concordar ou discordar, mas sempre comente de forma bem respeitosa aqui, tá bom? Vamos para o tema? Vamos lá. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço as pessoas falando que o número de católicos no mundo está diminuindo, porque os católicos têm muitos problemas, aí teve a questão lá dos padres que abusavam, aí perdeu-se católico, aí veio depois a morte de São João Paulo II, aí Bento XVI, né, com toda a postura dele, que a mídia não gostava, vai perder católico, Papa Francisco vai perder católico, agora cisma da igreja, tudo é perder católico. Tudo católico vai diminuir. E aí, sempre Roma, né, o Vaticano, ele divulga os números da quantidade de católicos aí no mundo. E aí no dia 3 de março, né, de 2023, eles lançaram o Anuário Pontifício de 2023, né? A redação ela foi supervisionada aí pelo Escritório Central de Estatística da Igreja, né? Eles são distribuídos nas livrarias e editados pela editora Vaticana, né, do Vaticano. Ela tá lá no site do L'Osservatore Romano, né? Então você consegue acessar aí da internet, tá bom? E nesse anuário você consegue ter os dados, né, da vida da Igreja Católica no mundo de 1º de dezembro de 2021 a 30 de novembro de 2022. Então ele é o mais atual até o momento, tá bom? Então vamos aos dados e aí depois a gente comenta e reflete juntos? Vamos lá, ó. Nesse período foram erigidos 4 bispados, né, 3 dioceses e uma eparquia, 2 dioceses foram unidas, uma prelatura territorial foi elevada à diocese, enquanto uma diocese se tornou um exarcado apostólico, né? O anuário, ele fornece dados das principais dinâmicas que caracterizam a ação pastoral da Igreja Católica nas 3.030 circunscrições eclesiásticas no planeta, né? Então aí eles têm algumas anotações aqui. Eles falam tanto dos católicos batizados, quanto quantidade de bispos, padres, mulheres que têm os votos, né? Os sacerdotes, vocacionados. Então tem todos esses números aí pra gente entender. Bom, então vamos lá, ó. Globalmente, o número de católicos batizados, tá? Meu padre colabora bastante nisso daí. Passou de 1 bilhão 360 milhões em 2020 para 1 bilhão 378 milhões em 2021, com uma variação relativa de mais de 1,3%. Esse aumento é apenas ligeiramente inferior ao da população da Terra, que aumentou no mesmo período de 7 bilhões 667 milhões para 7 bilhões
786 milhões, com uma variação positiva, portanto, de 1,6%. Esses aumentos devem ser distribuídos, né, de diversas maneiras às diferentes situações continental. Então, lá na África, o aumento foi de 3,1% dos católicos, e no extremo oposto, né, lá na Europa, há uma situação de estabilidade prática. Então, destacam-se também os aumentos na Ásia, de 0,99% positivo, e na América de 1,1% positivo. Em 2021, os católicos representavam 17,67% da população mundial. A taxa dos católicos na população manteve-se praticamente inalterada nos últimos anos, o que evidenciou assim um comportamento substancial de estabilidade na difusão dos católicos. Da mesma forma, pode-se notar que a maior proporção está nas Américas, né, com 64,1 católicos por 100 habitantes, seguida da Europa com 39,6 católicos, da Oceania 25,9 e da África 19,4 por 100 habitantes, né? Então aí, olhando as áreas continentais, né, a tendência do aumento na África passou de 18,9% para 19,3% no biênio, né, período considerado, e do declínio em vez do europeu, né, que o percentual do total mundial cai. Então, em 2021, de 21,1% em 2020, em 3 pontos percentuais. Mesmo que o declínio muito leve seja relatado em 2020, a América continua, né, o continente ao qual pertence 48% dos católicos do mundo. A América do Sul contém 27%, só no Brasil, que se confirma como o país com o maior número de católicos batizados no mundo. Quase 180 milhões de unidades da população brasileira são católicos. Eba! Parece estar crescendo moderadamente, né, no continente asiático, com um peso de mais de 59% da população do planeta permanece para os católicos, em torno de 11% num período considerado, né? Já na Oceania está estável, ainda com uma consistência que não chega a 0,8% da população mundial. Eu vou deixar o link aqui para depois você comparar lá, né, os números dos bispos, dos padres, olha, tem uns números muito, muito legais lá. Então, assim, tá estável esse número, apesar de todas as crises que nós passamos nesse período, né, porque eles analisaram aí do período de 2021 a 2022, então 2020 começou a pandemia, 2021 teve toda aquela questão ainda da pandemia, e aí 2022 que foi o encerramento, podemos dizer assim, da pandemia. Então a gente se manteve, né, apesar de todas as crises aí, até questão dessas notícias de cisma por conta dos bispos, né, e padres lá da Alemanha, mas estamos firmes e fortes. O legal é que a América do Sul está firme e forte, Brasil continua um dos maiores países aí, né, com o número de católicos, louvado seja Deus por isso, que aumente. Mas eu vi em alguns outros canais também que relataram, canais não, né, notícias, perfis, enfim, falando sobre essa questão dos números, né? Por que será que está em tal continente? Por que não? Por que aqui aumenta? E aí ligando a teologia da libertação, enfim. Gente, crescer o número de católicos no mundo, não tem como a gente analisar, por quê? Nós não temos todos os dados dessa região. Eu trabalho com números, com análise, né, na questão de comunicação. Então, não adianta eu tirar com base na minha bolha, no meu conhecimento. Por exemplo, aqui na minha diocese, é uma diocese que tem bastante católico, né? Mas, todavia, entretanto, as missas continuam vazias. Inclusive, eu fiz até fiz uma enquete lá no meu Instagram. Se você não segue, pode seguir, @JulianaPriscila, tá bom? O link sempre fica aqui na descrição. Aí eu fiz a pergunta lá para os meus amigos, né, que tem tanto católicos quanto evangélicos, quanto de outras religiões. Eu perguntei para eles, fiz uma enquete lá. Como que eles acham que está, né, a quantidade, né, o ambiente da religião deles?
Olha só, 19% diz que tá na mesma quantidade. 69% diz que tá mais ou menos. Aí 6% tá vazia e os outros 6% diz que está cheia. Mas olha só, 69% está mais ou menos. Por que eu fiz essa enquete? Por que eu tô dando todos esses números? Eu fui numa missa de uma outra paróquia em que o padre relatou isso, né? Que ele fez essa pesquisa entre os padres para perguntar como estavam as missas. A missa na minha paróquia à noite, por exemplo, tinha muitos jovens, mas todos os bancos sempre tinham jovens. Hoje é assim de chorar, a gente sente muita falta porque falta muitos, não só jovens, mas outros adultos, crianças. A missa da noite é bem vazia. Em outras paróquias acontece a mesma coisa. Então a gente vê que tem sim um número de católicos, a gente sempre sabe, né? Que tem pessoas ou que se denominam católicas, ou no caso aqui, que são batizadas, mas que não frequentam a paróquia, não frequentam a missa com tanta consistência, né? Vai um dia sim, um dia não, vai mais na Semana Santa, mais na Páscoa, mais no Natal, enfim. Então acabam deixando de ir, né? É positivo que esse número tenha se mantido, mas é preocupante, por quê? Quando a gente vai para a nossa realidade, por exemplo, para a minha bolha, né, que é aqui minha paróquia ou a minha diocese, falta muitas pessoas ainda para ir. Pessoas que acabaram se afastando por conta da pandemia, ainda nem saem de casa, ou pessoas que por conta da pandemia desanimaram, outras que foram para o mundo e não querem saber de igreja, e se você falar com elas, Deus me livre, né? Então, é preocupante nesse sentido. Existe um número global, existe um número do seu país, do seu estado, da sua cidade e também da sua paróquia, do seu grupo, da sua pastoral. Mas deixa aqui sua experiência, como que tá? E eu vi alguns canais, alguns perfis falando, né, que tem vários motivos, mas principal a teologia da libertação, enfim, né, que lá na África tá mais dentro do que é tradicional da igreja. A fé está se esfriando não só por conta de tudo que aconteceu, mas também porque a nossa rotina tem se tornado muito pesada, depois da pandemia muito mais, e parece que as coisas estão minando a nossa fé. Então, não é só por conta de teologia da libertação, que eu acho que em muitas dioceses ela deu uma baita diminuída, graças a Deus, mas é a nossa preocupação com a nossa conversão, porque a gente acaba se preocupando muito com o que o outro está fazendo, ou principalmente com o que o padre está fazendo, se o padre pegou ou não, falou ou não, um Pai Nosso, credo, falou uma palavra errada, saiu uma vírgula errada, não que a missa não tenha que ser respeitada, tem que ser, mas a gente acaba desfocando de outras coisas. Por exemplo, eu vi até num canal falando isso. Como que tá a nossa catequese, nossa formação, nossa conversão? Como que tá meu estudo? Como que tá meu trabalho? Como que tá meu relacionamento com a minha família? Como que estão todas essas coisas? Como está a minha ação dentro da minha paróquia? Eu sou a pessoa que vou para a paróquia de vez em quando? Ou sou a pessoa que vou na paróquia todo final de semana? Eu participava de grupos, eu participava de pastoral e hoje eu não participo mais por causa de alguma questão? Ah, porque fulano fez isso, porque o ciclano fez isso. Será que a minha falta ali não está prejudicando também este número de católicos crescer? Será que não falta eu agir um pouco mais no meu bairro para que as pessoas voltem a ir na missa? O Papa Francisco falou isso. Ir também nas periferias, mas não periferia física, na periferia interior da pessoa, né? Quantas pessoas aí estão com depressão, estão com crise de ansiedade, precisam de um apoio, e a igreja pode ajudar, claro, né? Junto também todo o tratamento médico. Se alguém for lá e olhar, ou você é aquele tipo de pessoa que fica olhando só o que o seu irmãozinho da paróquia faz, ou só querendo combater uma teologia da libertação que talvez na sua diocese não exista, ou nem tenha mais, ou tá com uma força assim mínima. Não que a gente não tenha que olhar para essas coisas, é preciso, mas existem coisas que não tá nas nossas forças. Ou você fica se preocupando muito com profecias, com o fim dos tempos, com a Alemanha, com a cisma, com o bispo de não sei aonde. O que você consegue fazer com isso? Muita coisa? Pouca coisa? Porque em relação a essas coisas exteriores, a gente só vai conseguir orar, gente. Porque eu já falei isso em outro vídeo, vi em outros canais também. Então eu reforço, a igreja não é democracia, não é
um congresso, não é Brasília, que eu vou fazer uma votação, que eu vou fazer uma manifestação e que eu vou mudar tudo na paróquia, tudo na igreja. Não é assim. O negócio é bem mais embaixo e precisa de um trabalho maior do que simplesmente fazer essas coisas, né? Existe uma hierarquia dentro da igreja e que a gente precisa aprender a respeitar, né? Não é porque não é uma democracia que é uma ditadura, não é uma ditadura, existe uma hierarquia. Eu tenho total liberdade para ir lá, reclamar com o padre, com o bispo, até mandar uma carta para o Papa, mas o que eu tenho feito da minha vida, na minha casa, no meio dos meus amigos, no trabalho e principalmente na paróquia. Você serve na sua paróquia? Ou você só vai na missa? Você dá o seu dízimo, o máximo que você consegue dar? Tem muitas paróquias que estão sofrendo para sobreviver, para pagar as contas, porque não tem mais ou dízimo, ou não tem mais quem oferte, né, a sua mão de obra. Então, agora nós estamos vivendo na quaresma, né? Oração, penitência, jejum, esmola, caridade, né? Como que você pode ser caridoso dentro da sua paróquia, não só dentro da quaresma, mas durante o ano inteiro? É servir numa pastoral do batismo, é servir cantando na missa, fazendo as leituras durante a missa, acolhendo as pessoas na porta da igreja, orientando as pessoas, chamando as pessoas que não vão há muitos anos na igreja, que inclusive falou da diminuição de casos de vocacionados ao sacerdócio. Você tem orado pelas vocações, você tem ajudado as pessoas a buscar a vocação, você tem atrapalhado as pessoas na busca pela sua vocação, né? Que tem muita gente que cutuca a gente na vocação, né? E às vezes nem ajuda, só atrapalha. Então, o que você, católico, apostólico, romano, batizado, tem feito na sua paróquia? Ou você fica só assistindo as missas pela televisão? Só assistir a missa pela televisão, gente, não vai converter, não. Então, a gente precisa mais de ação para que esses números aumentem, né? Para que possam ir muito além. Não só nos números, mas também na mudança de vida, na conversão. E aí, me conta, de que paróquia que você é, que cidade que você é? Você é cristão católico, cristão evangélico, é de outra denominação? Deixa aqui nos comentários que eu quero conhecer mais vocês e a realidade de vocês, né? Me deixem sair da minha bolha para conhecer mais a realidade de vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários, não esquece, curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, e é isso, até o próximo vídeo, tchau!